Fala, galera! Tava com saudade? Tamo de volta, mais um episódio do nosso Movecast, um podcast totalmente voltado para a saúde e movimento, cada dia com temas novos, sempre associando movimento e saúde. E hoje eu tenho um enorme prazer em receber um grande amigo, médico de montanha, vai falar um monte de coisa legal pra gente, participou do Rally dos Sertões no apoio, fez várias escaladas e hoje é um apaixonado pelo esporte, principalmente por essa parte de descobrir lugares maravilhosos. Meu amigo Eduardo Teles, seja bem-vindo. Prazer tremendo. Fique à vontade para se apresentar. Fala, aí, Eduardo. Galera, meu nome é Eduardo, sou médico, já conheço o Rodrigo aí desde o início da faculdade, já me atendeu, já me salvou muito, né? Para mim é uma honra estar aqui hoje, fiquei muito feliz com o convite. De estar aqui hoje com você, que é uma pessoa que já me ensinou tanto, e se eu tô hoje nesse caminho aí foi porque você me inspirou pra caramba já lá desde o início, então tô muito feliz de estar aqui hoje, acho que essa ideia vai ser muito bacana, vamos falar bastante coisa maneira aqui. Pô, é legal. Então, vou chamar de Dudu porque já é meu amigo. Dudu, cara, conta um pouquinho aí, a gente vive aqui nos episódios, né, conversando muito sobre, igual veio o Filipe falando de cardiologia, o Elton falando da nutrição, o Cícero falando de hormônios, o Diego falando um pouco dessa parte metabólica. E a gente tem tentado mostrar para as pessoas a importância do movimento, né, para condicionar as situações hoje, vamos colocar, de perigo e também para se preservar em relação à saúde. E é um barato, cara, quando a gente pensa em escalar, as pessoas acham que é uma tranquilidade, né? Vou fazer uma subida de uma montanha de, sei lá, 1.800 metros, 2.000 metros de altitude. Cara, fala um pouco da experiência sua primeiro, antes de ser como médico, de ser um cara que se aventurou a conhecer isso, as dificuldades que você passou e as necessidades que você viu posterior a isso. Cara, no início, né, eu falo que eu já nasci montanhista, né, Rodrigão? Porque eu nasci ali na Serra da Bocaina, Arapeí, entre Serra da Mantiqueira e Bocaina, então desde o início eu olhava para aquilo, ficava com vontade de subir, mas aquilo veio mesmo na pandemia, estava tudo fechado, não tinha, né, nada para fazer. E eu fui passar a quarentena no sítio com meus pais e todo dia olhando para aquilo, falei, pô, vai ser meu escape agora. E aí eu comecei a fazer trilha com a galera, que estava todo mundo ali, né, de quarentena, e a gente pegou gosto. E aí a gente queria ir além, a gente não queria ficar naquela trilhinha, a gente falou, não, vamos aumentar o nosso grau de dificuldade. E foi aí que eu vi que, cara, não é bem assim, né? Não é um passeio de final de semana, a gente tem que se condicionar para isso aqui, né? E antes de qualquer coisa, o cara que quer iniciar no montanhismo, ele tem que investir no cardiovascular, assim como, né, qualquer esporte aí de alta performance. E, cara, quando você começa a aumentar o nível, principalmente dificuldade de terreno, começa com escalaminhada e quilometragem, né, de travessia, que aqui a grande maioria, quando eu comecei a treinar, era travessia. Eu cheguei a fazer, com intervalo de 15 dias, uma travessia de 48 quilômetros, descansei 15 dias aqui, em Volta Redonda, né? Depois foi até na época que a gente estava fazendo fisioterapia. E 15 dias depois eu fiz uma de 53, na Serra da Bocaina, essa de 53, na Serra do Papagaio, a de 48. E, cara, eu comecei a sentir as dores no joelho, né? Porque eu vinha de uma fase um pouco mais sedentária da minha vida, então eu comecei a fazer aquilo ali que exigia muito da minha musculatura e não estava correspondendo, né? Eu não estava vindo me preparando tão bem assim fisicamente, então a primeira coisa que eu sofri foram com as dores. Já tiveram várias trilhas que eu tive que terminar assim, na raça mesmo, porque a perna... E aí entra outro ponto, que eu acho que para mim é o principal, que no montanhismo não é o melhor preparo físico que define se o cara vai completar a trilha, se ele vai chegar no cume, é a cabeça, cara. Esse é o ponto, né, cara? Eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão tendo que se atentar o quanto é importante você ser blindado, o quanto é importante você ser forte mentalmente, né? Não simplesmente para conquistas como essa, mas para coisas diárias, né, cara? Para você enfrentar a vida. E a pandemia acho que aguçou muito isso em nós, né? Essa necessidade de blindar, porque a gente ficou enclausurado e teve que buscar outras saídas, mas enfim. Hoje eu acho que
eu trabalho, né? Hoje a minha paixão é neurociências do movimento e o que você está falando é até legal porque só corrobora com o que eu venho falando, né? É a importância de entender que quem comanda isso tudo no final é o cérebro. Sim. Conhecer seu corpo, né? Entender. Não tem jeito, cara. E as pessoas elas não entendem isso. Ela acha que às vezes um treino de musculação vai capacitar ela a fazer uma escalada, né? Ela acha que igual você falou, 48 quilômetros caminhando, 53, eu vou também. Mas esquece que tem inclinação, que o terreno é totalmente acidentado. Tem o peso nas costas. Tem peso nas costas, que você vai ter que vencer ali por diversas vezes, vai escorregar, vai ter leves torções, vai ter um ajuste articular e que isso vai causar dores. Então, no final, é muito mais superação, né, do que simplesmente uma coisa simples que o cara fez. E desde que a gente conversou aquela vez, né, os exercícios que a gente buscava fazer para estabilizar o joelho, para pensar nos terrenos acidentados, e acho que isso foi legal. Foi. E mostra o que a gente estava encontrando aqui dessa conversa hoje. Cara, fala um pouco aí do desafio, de qual é o comportamento, primeiro você tocou no ponto cardiovascular, em relação à altitude. O que pode acometer conforme você vai ganhando altitude na sua caminhada, na sua escalada? Quais são as respostas esperadas e as respostas que são um alerta? Cara, no montanhismo de grandes altitudes, a primeira coisa que acontece, né, é a hipóxia. Não tem como. A gente chega num ambiente que o ar é muito mais rarefeito e, cara, é literalmente você respirar e não vem oxigênio, tá ligado? Faço ideia. É loucura, é loucura. Se você quer subir 2 degraus de escada, se você não fizer aquilo ali muito devagar, tu cansa. E isso tem até um ponto muito interessante, porque você pega um atleta de elite, um maratonista, por exemplo, que ele já tem o cardiovascular muito adaptado para o treino do dia a dia dele, e você coloca ele numa condição de altitude, ele demora mais para aclimatar do que o cara que não é atleta, porque o limiar dele de adaptação do corpo à hipóxia é menor. Entendi, perfeito. O corpo não consegue ter aquela capacidade rápida de resposta adaptativa porque ele já está acostumado com aquilo, né? O coração dele já está acostumado a bater 120. Então, se você chega lá e a primeira resposta do corpo à hipóxia é bater, é ataque cardíaco, né? Tentar bombear mais sangue. E, por exemplo, quando eu estava na Bolívia, em repouso, no dia que eu cheguei no base camp, eu saturava 86 em repouso e batia 120 em repouso. Caraca, saturava 86, bicho. Sabe? E até o meu corpo adaptar para aquilo ali, eu sentia dor de cabeça, que a cefaleia de altitude é a primeira coisa que pode aparecer, né? E, cara, são várias coisas que podem acontecer, né? O corpo começa a poupar os órgãos nobres e aí os outros órgãos podem começar a manifestar alguma outra coisa, né? E aí, pô, você pode ter sintoma gastrointestinal, você pode ter sintoma de cefaleia, você pode ter, né, vômito ali, náusea, não conseguir comer. E você tem que ter, acima de tudo, cabeça para isso tudo, foi o que eu falei. Porque você vai sofrer, né? Sim. E o seu corpo tem que passar por isso até ele se adaptar. E você tem que entender aquilo ali, né? E ir permitindo que ele se adapte. Cara, saturar 86 para a galera que não é da área, para entender, é quase que o sofrimento de um Covid lá. Sim. Você buscar a área e não vi nada. E a sensação de abafamento mesmo, né? Eu não sabia que a saturação descia tanto. Eu tenho até uma foto, depois eu te mostro, tenho até uma foto minha com o oxímetro no dedo, espantado, e a gente fazia esse controle com todo mundo. E eu vi gente saturar muito menos do que isso. Eu vi gente saturar 79 no dia que chegou em La Paz. Cara, isso é uma condição que eu não fazia ideia. Eu tenho a formação da fisioterapia da parte de reabilitação cardiovascular e tipo assim, quando eu vi o cara saturando 90, 89, ele já estava sofrendo. Pô, imaginar uma saturação de 86 ou de 79, igual você está falando, ele deve estar tentando hiperventilar pra caramba para buscar ar, né? Por isso que você não pode fazer movimento brusco. Se você for levantar a cadeira rápido, tu fica ofegante. Tanto que quando a gente vai para a montanha, o ritmo de subir a montanha é muito diferente do nosso ritmo de treinamento em baixas altitudes aqui no Brasil, né? Que a gente anda aí, sei lá, a minha média assim, de trekking aqui,
O meu pessoal é geralmente uns 3 km por hora, né? Levando em consideração o terreno, tudo. Na montanha, cara, é passinho de tartaruga, né? Metro por metro ali, devagarinho, porque se você passar daquele ritmo, você não chega. Você não chega, você começa a passar mal, a hipóxia vai ser ainda maior, né? E seu corpo não vai conseguir responder aquilo ali e tu vai começar a sofrer. E aí vem os sintomas, né? Que começa a ter, primeiro, a cefaleia de altitude, eu te falei, a primeira coisa a aparecer, geralmente, é o mais comum. E é um dos sintomas que caracterizam o mal agudo de altitude. Que aí ele pode vir com sintoma gastrointestinal e ele pode evoluir ainda para edema agudo cerebral, edema agudo de pulmão. Então são uma série de fatores que a gente tem que observar, né? Quais sintomas que o montanhista ali vai começar a desenvolver, se ele começar a ter um pouco de delírio, a gente chama atenção pro RACE, né, que é o edema agudo cerebral. Se ele começar a ter um pouco de tosse, a gente, será que ele está com RAPE, que é o edema agudo de pulmão? E tem que ficar nesse monitoramento todo o tempo, né? A partir de quantos metros que o cara pode começar a sentir Cara, essas condições? Rodrigo, aqui, se eu te falar que hoje uma pessoa despreparada, se ela for subir o Pico das Agulhas Negras aqui, ela está sujeita a ter um quadro. Não vou falar que tão grave, mas ela pode manifestar o mínimo de um agudo de montanha. Ali tem quanto? Hoje o Pico das Agulhas Negras, acho que ele bate a casa dos 2.700, se eu não me engano. Não, e é legal que tá falando isso para as pessoas também que estão ouvindo, né, cara? Porque ir nas prateleiras, ir no pico lá, muita gente quer ir se aventurar e de brincar, né, cara? E não é uma coisa tão simples assim. Não é. Eu não sabia dessa condição de saturação, para mim realmente foi uma surpresa. E é algo que tem sido um problema no mundo hoje, é exatamente isso. Acho que, não sei se só com a pandemia, mas de uns tempos para cá teve popularizou muito essa prática, né, do outdoor. E os lugares estão cada vez mais lotados de pessoas despreparadas para a prática, que acaba atrapalhando quem está ali preparado, né? Não só isso, mas também causando um risco tremendo para a própria vida. Exatamente. E para atrapalhar talvez aí a aventura ou a diversão de quem Exatamente. curte. Você me falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando aqui, né? No final, o que vale é o psíquico. Então, a gente tem que ter treinamentos que, obviamente, o cara precisa se sentir desafiado, né? Ele precisa ser desafiado a realmente lutar contra ele, né? Vamos colocar assim. Você acha que é possível a gente conseguir simular condições hoje de altitude? É uma coisa difícil, né? A máscara, a gente sabe que ela todas as pesquisas mostraram que ela não tem eficiência nenhuma para o que se achava que tinha, né? Mas essa parte que é muito específica, o cara vai acabar tendo que subir morro, né? O treinamento para subir montanha é subir montanha. É daquilo que você falou. Especificidade. Né? Por mais que a gente simule condições neuromusculares aqui, você treinar, por exemplo, eu tenho uma esteira que inclina X%, bota uma mochila com peso, beleza, estou melhorando a condição neuromuscular. Mas ela não vai ser tão específica quanto o cara sentir essa diferença de pressão, essa diferença de oferta de oxigênio, né, cara? Mas eu acho que o principal também, cara, é a pessoa se familiarizar com todo o terreno, né? Com toda a prática ali do montanhismo. A pessoa... Cara, é uma doideira, né? Assim como alguns esportes, o montanhismo é uma metáfora da vida e você tem que entender aquilo ali, reconhecendo seu corpo, superando seus limites e colocar na cabeça que você vai chegar até o final, que você vai brigar até o final e, cara, você só pega esse tipo de pensamento realmente indo com frequência, se familiarizando e se acostumando, porque você vai passar vários dias na montanha com pessoas que você não conhece, comendo o que você não está habituado a comer, porque lá a gente não faz um arroz com feijão na montanha, né? Então você não vai ter o banheiro de casa, você não vai ter sua cama quentinha, você não vai ter o teto na sua cabeça, vai ser uma barraca com um nylon gelado. Então é tudo um processo adaptativo da mente para a prática daquilo, cara. Mas você fala num ponto legal, né, cara? Porque é realmente assim, acaba sendo uma terapia. Porque o cara buscar isso aí é buscar um autocontrole realmente. Sim. Acaba sendo que na verdade, aquele amigo que a gente estava conversando, ele foi recomendado a fazer esses desafios justamente pela psicóloga dele.
né, para ver se ele conseguia. Ele teve síndrome do pânico, fez algumas fobias, e é legal que aí entra nessa parte, né? Foi recomendado o exercício, mas principalmente exercícios que ele tivesse que ter autocontrole. E ela recomendou as montanhas. Foi muito legal que hoje ele é realmente um outro cara, é um cara, posso falar com tranquilidade porque é meu amigo, e venceu, superou essa parte. Muito bacana. Muito legal. E você vê, a gente está falando do exercício terapêutico, né? Porque não só o bem-estar cardiovascular, mas o bem-estar psíquico, o bem-estar do todo, né? A gente fala tanto da medicina integrativa, né? E você vê, e uma resposta de remédio foi se mover. Eu acho fantástico isso, porque a ideia do podcast é essa, né, cara? É mostrar que não importa a forma que você vai se mover, importa que você se mova, que você tenha um bem-estar geral e que passa, obviamente, inicia pela cabeça. Cara, dentro dessas condições, o que você viu, assim, que você pôde presenciar de muito grave, numa dessas expedições aí, se a gente pode chamar assim, e que você acha que, assim, poderia ter sido evitada ou... Rodrigo, graças a Deus, eu nunca passei, assim, um companheiro meu, nunca presenciei nada muito grave. Esses casos que a gente comentou de rape, eu vi inícios, né? Um colega nosso, por exemplo, que teve que sair da expedição na Bolívia porque ele estava com tosse já há alguns dias, e a Karina, que era a instrutora do curso, né, de medicina de montanha, Karina Oliane, e ela que resolveu tirar ele do dia de atividade que a gente teria lá no glaciar, porque parecia muito que ele estava desenvolvendo rape, né? E a gente iniciou o tratamento e ele foi ali, melhorou, ele fez cume comigo, inclusive, no último dia de curso, né, que era a meta, né, que era fazer o cume do Huayna Potosí, que tem 6.088 metros de altitude. Então, no último dia ele já estava bom e ele fez cume. Você fez esse 6.088? Cheguei no cume junto com ele. Aonde que era? Na Bolívia, foi em La Paz esse. Então, foi a minha única grande montanha de altitude até agora, não chega aos pés das grandes montanhas que a gente tem no mundo, mas ela é uma das principais escolas de alta montanha que a gente tem hoje por causa da facilidade de logística. Você chega, tem um base camp estruturado ali razoavelmente, né? Você consegue fazer um ataque ali com segurança, ali é uma boa escola. Mas você me perguntou do que a gente, no caso que chamasse atenção, um colega meu médico também, Manuel Morgado, é um dos principais montanhistas aí brasileiro, já escalou Everest, já fez os 7 cumes do mundo aí, que é o ponto mais alto de cada continente, é um escalador incrível. E ele contou que uma vez ele estava no Peru, onde o seu amigo estava, e eles estavam indo num lago, que para chegar no lago você tinha que subir, ganhar uma montanha, ganhar um cume, né, e descer até o lago. E quando eles chegaram no lago, um dos membros do grupo começou a ter um sintoma, eu não lembro se era rape ou race, se era o edema agudo cerebral ou o de pulmão, mas ele começou a ter sintomas muito graves e tinha que voltar. O primeiro passo nesses casos, a primeira terapia que a gente entra é descer a montanha, porque você precisa tirar seu corpo da condição de hipóxia, que é o que está causando aquilo ali tudo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é descer a montanha. Se der para você fazer alguma coisa ali e vai descendo, beleza, se não, lá embaixo você faz. O mais importante é evacuar. Aí, só que para evacuar, eles tinham que ganhar altitude. Ganhar altitude. E aí? Caraca. Então isso é a importância de você se planejar. Isso daí, cara, a grande maioria das coisas que podem acontecer numa expedição, elas podem ser prevenidas se você tiver um planejamento correto. Se você fizer a aclimatação bem feita, se você tiver a logística bem feita, se sua equipe, né, tiver toda ali pensando junto, não tiver divergências, porque, né, a gente fala que a gente conhece uma pessoa de verdade quando a gente vai para a montanha com ela. E isso também sabe, isso tudo cooperar é muito difícil. Pô, mas no caso desse, o cara faz o quê? Então, o único jeito era realmente subir e descer. Eu não lembro se eles pediram resgate por helicóptero, mas eu acho que o helicóptero não chegava e a única forma de chegar onde o helicóptero poderia resgatá-los era subindo e descendo. E aí, né, aí já vira um caso de resgate de vida ou morte, você tem que evacuar um paciente. Cara, que loucura, bicho.
Porque vai contra a fisiologia do negócio, né? Pois é. Vai contra a fisiologia, complexo. Tem que ter muito planejamento. São situações que assim, não dá para você decidir, né? Você fica... Se ficar, morre, se subir também pode morrer. É loucura. É uma decisão complicada. Bem difícil. Cara, e essas coisas que são muito peculiares a cada modalidade, né, elas sempre me interessam muito. E as pessoas, elas, em sua maioria que praticam exercício, elas não entendem o que tem por trás de cada situação dessa, né? Eu estava conversando outro dia com um amigo, a gente estava falando do Ultraman lá no Havaí. São 2 Ironman. Aí o cara fala, porra, fantástico. Cara, mas diariamente os caras fazem exame de sangue para controlar rabdomiólise, o cara tem uma série de fatores de controle e que senão, porra, vai botar em risco a vida do cara. Sim. Né? Sim. E é o que você está falando, é o treinamento, é o planejamento, não são coisas simples de serem atingidas, né? Tem gente que acha que, tipo, eu te falei, vou correr uma maratona. Beleza, é só sair correndo. E aí se estrepa todo, se machuca, se lesiona. Essa semana a gente viu um caso de corrida de 5 quilômetros, um garoto de 14 anos, porra, que fartou. É só correr, é jovem, não tem problema. Pô, cara, tudo tem problema, tudo tem risco. Sim. Você está tendo alteração pressórica, você está tendo alteração de volumes no coração, de volumes pulmonares. Tudo isso tem repercussão. E às vezes em condições normais você nunca viu nada e quando você estressa, né, o organismo naquela condição, ele pode responder da forma que você não espera. Sim. Né? E a gente às vezes só vai descobrir em condições adversas como essa. Outra experiência legal, não tem a ver muito com a ideia aqui, mas tem a ver com o movimento e é uma forma que também existe um desgaste, um estresse, né? Você teve essa experiência no Rally dos Sertões, que é uma coisa que eu acompanho há muitos anos e eu acho louco, né? Sempre vi na televisão, acho assim, um desafio absurdo, o domínio do carro, a quilometragem percorrida, o nível de atenção que o cara tem que ter, os desafios do dia a dia ali. Pô, fala um pouco dessa experiência aí, cara, o que você vivenciou sem você estar dirigindo, seu nível de cansaço, de estresse. Imagina dos caras e o que você vivenciou desses caras lá, né? Cara, eu não imaginava que o rally fosse da proporção que ele é. A gente vê, assim, o pouco que a gente acompanha de longe, a gente não tem dimensão da magnitude do Rally dos Sertões. A gente tá falando de carros nível Fórmula 1 que chegam para correr o Rally dos Sertões. Assim, tinha um carro lá, eu não lembro exatamente a equipe, mas depois eu vou te mostrar. Era assim, parecia uma Lamborghini 4x4 mesmo. E vem gente do mundo inteiro, né, para o Rally dos Sertões. E, cara, o nível dos atletas, as pessoas realmente são, assim, fanáticas com aquilo ali. E a gente não imagina, né? A gente não imagina. Eu faço ideia. E, assim, é uma brincadeira de criança grande, né? É muito bacana você ver os carros passando e, cara, parece o filme do Mad Max mesmo, sabe? É muito bacana. E o que o Rally representa, o Rally é muito mais do que um Rally, né? O Rally, foi o que eu estava contando, ele tem o braço social, que é a SAS Brasil, que foi o que eu fui como voluntário para fazer parte, que é um trabalho lindo de se ver, assim. Eles fazem realmente a diferença por onde eles passam, sabe? Se eu não me engano, foram 13 dias de expedições, foram 4 cidades, foram 17 mil atendimentos eu acho que foram 11 especialidades diferentes. Pô, que legal não saber dessa parte. Muito bacana. A meta, a ideia do projeto é passar zerando a fila do SUS dessas cidades que o Rally para, das especialidades médicas, das principais. E aí entra dermatologia, retirando lesões de câncer de pele, que é muito importante. Que legal, cara. Que as pessoas, assim, nunca teriam acesso àquilo ali, sabe? Óculos, cara, para as crianças. Eu peguei um caso de um menino em Petrolina, que assim, eu chorava igual uma criança, porque era um moleque de 14 anos de idade, cara, que ele tinha 4,5 graus de miopia. Cara, o moleque não conseguia ler o letreiro aqui, sabe, a letra desse tamanho, a 10 metros dele, e na hora que ele colocou o óculos assim pela primeira vez, ele deu aquela vasculhada em volta assim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tio, agora eu consigo diferenciar quem é novo de quem é velho.
E a gente fala assim, cara, a diferença que a gente está fazendo. Isso é fantástico, né, cara? É absurdo, sabe? A gente não imagina o tanto que a gente pode fazer com tão pouco. Eu não sabia que tinha esse viés social no Rally dos Sertões, não. Mas já ganhou, eu sempre curti ele pra caramba, já ganhou mais um pouco do meu coração. São coisas que são legais, né, cara? Assim, eu costumo falar, respeito muito, tenho vários amigos médicos, hoje eu fiz vários posts ali com os médicos que confiam no meu trabalho, mas o médico de verdade, ele tem que passar essa experiência, sabe? Eu acho isso. Como fisioterapeuta, não, eu digo que o ser humano tem que passar essa experiência, mas você, dentro da minha crença religiosa, né, cara, você dá dinheiro quando você tem dinheiro, você não está doando nada, né? Agora você doar você doar o seu conhecimento em prol de alguém, doar o seu tempo de verdade, o seu estudo, isso é uma coisa muito legal, cara. E eu não sabia dessa vertente aí e fico feliz de estar ouvindo isso pra caramba, porque chega até a me comover, porque para mim faz toda a diferença. E você hoje para mim é um desses médicos de verdade, né? Porque participou de algo desse tamanho. Eu tenho outros 2 amigos que fizeram Médicos Sem Fronteira e me contaram as experiências que são dessas de chorar aí realmente. O quanto eu acho que é valioso, né? Eu acho que essa experiência que você teve, nada fora daquilo ali vai te ensinar tanto quanto esses momentos, né, cara? Você pode ir para, sei lá, para a China, para os Estados Unidos, para uma parada diferente pra caramba de alta tecnologia, mas essa experiência como ser humano você não vai ter em outro lugar. Maneiro. Fica pra galera aí essa brincadeira, né? A galera que quiser saber mais sobre a SAS Brasil, depois é só procurar eles no Instagram, lá é bem bacana o trabalho deles. Legal, cara, legal. E assim, Dudu, em relação aos pilotos, cara, nível de preparação física deles, cara, eles têm essa preocupação? Porque é extenuante, né, cara? Se você parar para pensar no tempo de prova que você me falou, 3.000 quilômetros. Pô, se eu dirijo 3 dias daqui para o Rio e volto, essa semana eu fiz isso, eu fiquei extremamente fadigado, ou seja, requer um nível físico razoável, né? Sim. O rally em si, eu não lembro quanto foi a quilometragem. Uns 3.000 quilômetros a gente percorreu, né? A SAS foi um pouco independente, assim. Mas foi uma quilometragem muito grande, né? Saíram de Pernambuco e terminaram no Ceará, fizeram a volta, foi muita coisa. Eu tive pouco acesso, pouco contato com os atletas porque eu estava nessa parte do trabalho social. Mas, cara, não tem como um atleta, né, não estar preparado fisicamente para aquilo ali, porque realmente é uma situação de muito estresse mental também, né? Porque o cara tem que cumprir o tempo e o percurso, tomar cuidado para não capotar. É isso que eu ia te falar, porque se você parar para pensar no percurso, as oscilações que tem no percurso, o que o cara tem que fazer de controle ali, diferente se ele dirigir no liso fazendo curva, só segura. Sim. Ali, porra, o tempo todo você está fazendo aquelas sacolejadas e literalmente segurando o carro, né? Sim. Então isso é um desgaste, porra, que não tem cabimento, cara. E eu vejo às vezes que são pessoas um pouco mais velhas, né? Sim. Eles não são tão jovens. Tem várias categorias no Rally dos Sertões. Tem várias categorias. Deve ter umas 10 categorias. Na verdade, eu não sei, assim, posso estar falando, né, um exagero. Mas pelo menos umas 5 categorias diferentes tem. Tem de moto, tem de UTV, tem de Pô, de moto maiores. Então deve ser uma loucura. É loucura. Que era igual o antigo Paris-Dakar, né? Sim. Que era um rally da morte. Sempre tinha óbito. É loucura. Cara, é que você imaginar, você colocar uma condição de Fórmula 1 ali, né, de um Stock Car, num terreno completamente acidentado, cheio de duna, areia, curva, buraco, ponte de madeira que pode quebrar, já aconteceu. De ponte quebrar carro passando. Muito louco, muito louco. Né, você depende da natureza toda por trás ali, né, influenciando. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Muito então, o cara tem que estar muito preparado mentalmente e fisicamente para aquilo ali, não tem jeito. Agora, vamos voltar para a nossa condição montanha. Uma coisa que a gente estava conversando, que as pessoas também talvez não façam ideia, né? Eu sei que é mais o lado curioso, não tem a ver com o movimento, mas tem a ver com quem quer se aventurar no mundo do montanhismo aí. Lógico que tem coisas muito baratas, mas o cara quando começa a correr 3 quilômetros, ele quer correr 5, ele quer correr 11, ele quer correr uma maratona, ele quer correr a maratona de Berlim, a maratona de Nova York. E aí a brincadeira começa a ficar cara, né? Ele obviamente ganha saúde, ele se desafia, mas ele começa a
tirar dinheiro de várias vertentes. Fala um pouco para a galera sobre o Everest aí, quanto que é o investimento do Everest, só para a galera se assustar um pouco. Cara, é fácil. Se a pessoa chegar aqui hoje e falar assim, Rodrigo, quero fazer uma preparação física com você para subir o Everest, você vai ter que virar para ele e falar, meu amigo, pode fazer um cofrinho bem gordo aí, porque pelo menos uns 500 mil reais a R$1 milhão aí para ele fazer. Porque leva em conta toda a preparação que ele vai ter que fazer para chegar lá, todas as montanhas que ele vai ter que subir para se preparar. Não tem como o cara chegar hoje e falar assim, não, amanhã minha primeira montanha vai ser o Everest. Não é bem assim, né? Ele tem que passar por muita coisa antes, todo um pré-requisito. Ele tem que ter subido o Aconcagua aqui na América do Sul, pelo menos, que é uma montanha de 7 mil metros, 6.900 e tantos metros. Então, o buraco é mais embaixo. Não é nem só questão de investimento, né? É toda uma preparação, equipamento, treinamento, né? Porque eu tô falando, eu acho engraçado porque as pessoas, elas não conseguem enxergar o que está por trás. Não. E uma das coisas que eu queria muito com o que a gente está fazendo aqui, né, é mostrar que tem doação, que tem alimentação, igual a gente mostrou, que tem toda essa parte de se blindar para qualquer atividade. O cara não entende que para ele correr, cada 4 meses ele tem que trocar de tênis. E que um tênis de corrida hoje é R$1.300, R$1.500. O cara não entende que para ele pedalar com uma bicicleta boa hoje, uma bicicleta boa de entrada é R$5.000. E que o pneu vai gastar, igual de uma moto, igual de um carro. Então existe muito dinheiro por trás. Sim. Então, cara, não dá para você começar com essas coisas de brincadeira, né? Eu acho que a ideia é falar o que as pessoas às vezes elas não querem ouvir, né? Hoje, infelizmente, não é só a sua disposição, mas existe uma equipe de médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, professor de educação física e por aí vai, né? Que seria o ideal para qualquer pessoa. Então, o cara, antes de qualquer coisa, procurar um médico, porra, igual, quero escalar, que isso não acontece, que foi o que a gente acabou de conversar. Quero começar pelas prateleiras, que, né, nossa vizinha aqui, Resende, Tatiaia. Pô, tá bom, 2.000 e poucos metros. O que você já subiu na vida, filho? Subi o morro da minha casa, tem 150 metros de altitude. O cara não entende altitude, ele não entende. Uhum. Ele vê o morro que ele subiu de carro ali, ele acha que aquilo ali é uma condição extrema para ele, e ele não entende que subir aquilo a pé, que essa alteração pressória, que isso vai ter um estresse no organismo, que vai gerar uma série de adaptações, que podem ser favoráveis ou não, de acordo com o que ele próprio pode suportar, né? Uma relação capacidade-demanda, né? Ele tem uma demanda imposta que é gigantesca e ele tem que ter capacidade de superar aquilo. E se ele não treina e não investe desde a alimentação, a aclimatação, uma série de coisas, ele não vai executar. E aí entra a importância de ter um médico de montanha, de ter um cara por que não, um especialista que trabalhe treinamentos relacionados a isso, né, cara? Tem a importância de ter um guia, de se planejar, sei lá, de entender de orientação. Tem muita coisa por trás que o cara às vezes não entende. Sim. Não entende. Sim. As pessoas, elas estão muito minimalistas pensando em exercício. Estava conversando isso com o Filipe no episódio aqui. E a gente tem visto, infelizmente, mortes que poderiam ter sido evitadas em várias condições. Desde a academia, a montanha, a ciclismo, a corrida, a fisiculturismo, coisas que são feitas por ignorância, não ignorância o cara acha que quando eu falo ignorância é de ser ogro, não, ignorância é de ignorar um fato, sim, ignorar a ciência, que é o que a gente está tentando trazer aqui, né? Uma ciência com aplicabilidade. Fala aí, cara, o que você acha que seria legal para um cara que quer começar a fazer montanha? Que exames que ele deveria procurar fazer? Que médicos que ele deveria procurar? Essa parte realmente de pré-exercício, né? De pré-participação. O que você acha que seria interessante? Cara, assim como qualquer esporte que exige um cardiovascular, né? Ele vai ter que procurar um cardiologista, ver se não tem algo que não tenha sido diagnosticado ainda, ou se tem algo que já foi diagnosticado, mas que não está sendo tratado adequadamente, para ele poder prevenir alguma coisa da melhor forma possível. Dentista é muito importante também, porque a gente está falando de subir a altitude, a gente pode ter, né, problema dentário.
Isso acontece muito. Com o aumento da pressão, a pessoa começa a ter muita dor de dente por causa de não fazer tratamento adequado, enfim, isso pode acontecer. Mas de resto, assim, nutricionista é importante fazer, né, uma preparação ali antes. Você tem que pensar que você vai colocar o seu corpo numa condição em que o gasto energético é muito maior, então você vai perder peso, você vai perder, né? É até interessante você ir para a montanha com uma capa de gordura, porque você vai perder ela e ela vai te ajudar com isolamento térmico também, então isso tudo é interessante. Isso é legal, quando os caras falavam também, tipo assim, o cara queria fazer uma travessia, igual antigamente tinha, que o cara queria atravessar, cruzar o Canal da Mancha, né? E o cara falava assim, pô, cara, o cara magrinho não vai conseguir, ele tem que ter uma camadinha de gordura. Os esquimós parece que também, né, desenvolvem e mantêm essa camada por esse isolamento, que é uma outra coisa que o cara às vezes, porra, não tem que ficar, o cara fala assim, pô, tem que ficar com shape legal para subir montanha. Vai sofrer. Se chegar lá muito trincado, não vai passar frio. O gordinho vai levar vantagem porque vai ter mais suporte. Não, que são coisas que são importantes, cara, porque, igual, por exemplo, como é que é a alimentação? Você falou que você comentou sobre a alimentação, mas vamos para a parte real dela. É cápsula ou é enlatado? Então, na minha experiência na Bolívia, eu tive o melhor dos mundos, né? Eu fiquei num base camp que a gente tinha equipe de cozinha, então a gente tinha refeições todos os dias, mas era uma refeição boliviana. Nunca comi uma refeição boliviana e é a primeira coisa que você tem que estar aberto. Você vai comer coisas que você não está acostumado. O que é uma refeição boliviana? Cara, assim, né, lógico, não estou descriminalizando, né, nenhuma cultura, mas é muito diferente da nossa, coisa que nós não estamos habituados a comer. Os legumes são diferentes, a forma de cozinhar é diferente, né, tudo é muito diferente. Então, o seu corpo estranha. Eu, por exemplo, a gente comia sopa, a gente tomava sopa todos os dias à noite. Eu nunca gostei muito de sopa, né, mas ao mesmo tempo você entende a importância disso, porque uma das grandes necessidades no montanhismo é a hidratação adequada. Hidratação, sim. Né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Uma forma de você ingerir mais líquidos é tomando sopa no jantar. Então, foram coisas que no início eu falava assim, caraca, eu não quero comer isso, mas depois eu fui entendendo a importância daquilo ali tudo, sabe? E eu fui quebrando, isso foi muito bom para mim também, que eu fui desenvolvendo muito essa questão do paladar no montanhismo. E, cara, não adianta você achar que você vai ter uma refeição confortável, não dá para você cozinhar de tudo, né? O terreno não tem como, às vezes tem barro, tem neve, tem tudo ali te atrapalhando a manter as coisas limpas, então não tem como você planejar uma refeição muito elaborada ali para você cozinhar na hora. Você entra naquela, pô, tem as comidas liofilizadas, que é só você ferver a água e colocar, mas também não é gostoso. E tem a questão do teu corpo pode não estar muito legal, pode estar recusando comida. Então, cara, o que a gente mais fala, quer ir pra montanha? Leva o que você com certeza vai querer comer. Sabe aquilo? Leva uma Pringles, que é um negócio fácil de comer e que você vai ter vontade, vai conseguir comer, porque é basicamente isso, o que você vai conseguir comer. Você precisa de carboidrato, em primeira coisa, lógico, mas é basicamente o que o seu corpo vai aceitar comer ali, né? E dá preferência para o carboidrato. Porque se você ficar nessa noia de não, eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que comer proteína, eu tenho que comer aquilo. Em relação à perda de peso, é grande? Pode ser. Uma expedição dela. O gasto energético é muito maior, né? No frio. O frio faz a gente... Sim, manutenção da temperatura, mas se mover... Com certeza. Eu não lembro quantos quilos eu perdi na Bolívia, mas acho que foi em torno de uns 5 quilos. Foram 14 dias lá. Mas eu voltei bem magro. Eu já sou magro, né? Eu voltei bem magro. Então... Se você perdeu 5, o meu proporcional dava uns 15. É bastante coisa. É bastante coisa. Uma média de 1 quilo dia. E eu comia bem todos os dias. As 3 refeições, pelo menos, eu tinha no base camp. 3 refeições? Pelo menos. Fora, né, o lanche ali que eu levei bastante coisa, barra de proteína. Barra de proteína foi a pior coisa que eu poderia ter levado para a montanha. Isso é uma dica muito boa pra galera. Não levem barra de proteína pra montanha. Por quê? Porque ela congela. E vira picolé de proteína. Você não consegue comer, né? Até então, assim, a não ser que você faça uma estratégia de deixar ela dentro do casaco, é uma opção muito boa de levar pra montanha. Só que você tem que ter a estratégia certa para conseguir consumir ela, porque se você deixar ela de bobeira, ela vai congelar e vai virar um bloco de gelo que você não vai conseguir, vai virar aquela maçaroca, né?
Então, é o que eu tô falando, tem que tomar muito cuidado com o que você vai levar, porque nem tudo você vai conseguir Mas comer. isso vai se aplicar a chocolate também ou não? Não, não necessariamente. Eu comi bastante chocolate e era uma fonte rápida de o carboidrato. foi o que eu pensei ali de carboidrato. Sabe uma coisa muito engraçada? A gente nunca já ouviu falar sobre o uso medicinal da Coca-Cola? Da Coca-Cola? Da Coca-Cola. Eu nunca imaginei falar isso na minha vida, mas eu nunca vi isso ser tão utilizado igual na montanha. As pessoas bebem Coca-Cola mais do que água, por causa do açúcar, né? E é assim, realmente, Rodrigo, eu não estou incentivando ninguém a tomar refrigerante, né? Longe disso. Mas o gás que te dá um up, né? Lógico. Absurdo. Energia rápida demais. Sim. E realmente foi uma das coisas que era legal, que a gente não precisava de geladeira, né? Que lá já tá frio. Então era o que a gente mais levava na mochila, era Cara, quantos quilos uma mochila hoje em média? Depende. Se você for fazer um trekking, que você vai ter que levar sua comida, levar sua barraca, levar tudo, a minha mochila em média fica uns 15 a 20 quilos. Fácil. Fácil. E para uma escalada dessa? Então aí vai além, né? Porque você tem que levar tudo para vários dias. Mas se o cara estiver na base, para ele escalar, ele ainda sobe com muito peso assim também? As grandes montanhas geralmente se contratam os carregadores, né? Que aí entra os Sherpas, entra os bolivianos, que, cara, ninguém vai sozinho. Não tem como ir sem esses caras. Os caras realmente têm a força proporcional a 4 de nós, assim, É mesmo, cara? É absurdo. Rodrigo, é inacreditável. No dia que eu fui fazer cume na Bolívia, a gente paga os caras para levarem as coisas mais pesadas na frente e a gente leva mais hidratação pessoal e alimentação para a gente conseguir chegar no último campo base, que é onde a gente dorme metade da tarde para atacar o cume de madrugada, que é quando o gelo está mais firme, né? E aí a gente estava subindo e aí quando a gente chegou para entregar as coisas para os carregadores eram 2 meninas de 15 anos de idade, de sapatilha e vestido. Eu com 3 camadas de roupa, bota de trekking, 2 calças. Playboy. E as meninas com um balaio de 2 metros, assim, vamos colocar assim, de altura, nas costas, com um monte de coisa dentro. Aquele balaio, tipo, com 2 alças aqui, mais uma alça que vinha na testa para conseguir firmar. E elas andavam mais rápido do que a gente. Cara, aí a gente vai para um lado de adaptação fisiológica, né, cara? Esse é o princípio do Hércules, né? Sim, não tem como. Cresceu pegando o bezerro todo dia até ele virar touro. Sim, não tem como competir. Porque é isso, cara. Que coisa maneira. Eu não sabia. Pra mim, que tu falou dos caras, eu tava imaginando, porra, 4 mutantes, né? Não, no dia de cume é engraçado, porque pros guias aquilo ali é uma diversão. Porque eles olham pra gente e eles dão risada. Tipo, eu falava pro meu guia, cara, eu tô morto. Ele olhava pra mim, muerto no habla. E ria de mim. Né? E era isso, a gente morrendo e os caras fazendo um passeio no parque. Aquilo ali era só mais um dia para eles. E eles realmente parecia que eles estavam entediados, assim, porque a gente no nosso ritmo lá devagarinho e eles tinham que esperar a gente. É igual uma situação que a gente viu, esses dias eu vi no Instagram lá o cara postando, os caras fazendo escalada e tal, de repente sobe um monge inclinadão em pezinho na pedra. Eu falei, cara, são coisas que beira ser bizonho, né? Porque, pô, eu tava vendo os caras escalando com a mão e quando eu vi o cara subindo com a mochilinha, ele olha assim, um monge, eu falei, cara, que loucura, o cara no nível de inclinação. Absurdo. Você vê, se adaptou, cara. Sim. O quanto o ser humano é adaptável, né, cara? Isso é muito legal, cara. Nessas horas que eu fico brincando que eu acredito em X-Men. Porque os ajustes são, Cara, se você pegar o ajuste de um esquimó e o ajuste de um cara que, pô, mora no deserto do Saara, né? Porque tem. Sim. Cara, são seres humanos completamente diferentes, pô. E é por isso que você inverte os dois, né? Coloca um no lugar do outro no terreno, meu Deus do céu. É loucura, cara. E o quanto que a gente consegue realmente ser eficiente ao se adaptar, né? Muito legal, cara. Esse bate-papo é bom porque é um esporte que poucas pessoas conhecem, né? Não entendem como esporte.
E você vê a quantidade de situações legais e culturais que você vivenciou e que você aprende uma fisiologia, por exemplo, para a gente explicar essa parte fisiológica de pressão, de adaptação, o quanto que você aprende na prática isso tudo quando você experimenta essas condições, né? Eu sempre falo às vezes para os alunos na faculdade, se você quer realmente aprender aquilo, aplica, cara, experimenta, vivencia, percebe essas condições em você para você poder oferecer com melhor qualidade para quem você vai trabalhar, né? Se o cara hoje não consegue, pelo menos experimentar uma montanha dessa pequena que você falou, ele não vai fazer ideia do que ele tem que treinar e que capacidades e que condições para que ele vai trabalhar com esse cara. Então isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Em relação, assim, o Dudu, vamos para a parte fisiológica mesmo, né? A gente via muito em campeonatos aí, quando os caras iam jogar em altitude, né? Antigamente o cara queria ir 2 semanas, depois o cara chegou no dia que ele entendia que a adaptação, como é que eu vou dizer? O impacto dessa adaptação seria menor, né? E hoje você vê os clubes brasileiros quando vão jogar em altitude, eles vão no dia, né? Isso se aplicaria? Cara, sim. Mas porém depende, porque acontece, cada corpo vai reagir de um jeito, não tem como a gente prever o que né, igual, ainda mais no caso do futebol, que é uma delegação, né, às vezes de 30, 40 pessoas, então não dá para saber, no geral, o que esperar, porque cada corpo vai ter a sua resposta fisiológica ali à hipóxia, né, à condição da altitude, e de fato, no primeiro dia, chega tudo bem, às vezes uma leve pressãozinha assim, uma dorzinha de cabeça. Aí depois de 2, 3 dias assim é o pico dos sintomas, geralmente. 72 horas mais ou menos. Começa assim, no dia que a gente chegou, a gente chega na Bolívia já, né? A gente sai daqui do Brasil, a gente já chega lá em La Paz, se eu não me engano, 4.000 metros, em torno de 4.000 metros, 4.000 e pouco. E já é uma mudança muito grande. La Paz são 4.000? Sim, eu acho que La Paz é a capital mais alta do mundo, se eu não me engano. E então você já desce do avião, né, numa condição ali muito passando ruim. mal. Muito ruim. A vantagem é que o La Paz, ela tem um formato de uma panela e o aeroporto é na parte alta. O meu hotel era na parte baixa. Então eu já desci tratando pelo menos o mal agudo de altitude, né? Porque eu cheguei a 300 metros mais alto de onde eu dormi. Então eu comecei a sofrer, mas dormi lá embaixo. Isso foi bom, acho que foi até uma questão de logística, foi pensado isso. E entra a importância do planejamento, né? Mas essa questão dos clubes chegarem hoje no dia é uma cartada que eles estão arriscando ali, né? É esperado. Porque eu fico pensando, cara, assim, é muito complexo hoje se competir nessas condições, né, cara? Eles, quando descem, levam uma vantagem tremenda, né? O doping fisiológico é gigantesco. Tá louco, porque ele tá acostumado com menor oferta, chega aqui com maior oferta, vai brincar. A dificuldade é para nós subir e lidar com essa baixa oferta. Para eles é natural. Então, assim, eu fico pensando, eu já vi vários campeonatos mundiais, os caras chegaram a usar isso como estratégia de treinamento, né, na antiguidade, né? Na antiguidade, nem tão antiguidade assim, mas ali na década de 90, 80 e pouco, os caras usavam os treinos em altitude para poder fazer preparação para a Olimpíada, porque entendia que aquilo ali era um estresse que somaria, né, no final. É um doping fisiológico mesmo, né? Na verdade, cara, assim, hoje os caras viram que não dá tanta diferença. Sim. Mas o cara lá que vive lá, porra, com certeza ele tem, né? Você parar para pensar em mitocôndria nessa parada toda... Sim, depois que o corpo se adapta, né, isso daí realmente eles vão ter uma facilidade tremenda. Pô, esse assunto é muito interessante, cara, porque ele sempre me causou interesse mesmo, porque é uma adaptação que você vê, somos todos humanos, né, mas que o cara consegue fazer o mesmo que nós porque no final das contas ali, eu não sei se você tem esse dado, né, eles conseguem saturar melhor.
Sim, eles não Ou eles saturam igual, a gente satura, mas eles com conseguem lidar com essa baixa. Aquilo ali deles já é normal. Os níveis de hemoglobina deles... Tá 96, 90... Normal. Isso é interessante. É absurdo. Isso é interessante. Lógico que quando eles vão para uma altitude maior do que a que eles vivem habitualmente, eles podem ter alguma oscilação, mas não chega nem perto da nossa. Eu pensei é um dado diferente para mim. Eu pensava que eles saturavam igual, mas eles sabiam lidar com essa baixa. Não, o corpo já é realmente adaptado para aquilo. Se eles conseguem realmente manter a saturação de um nível do mar, aí fica difícil. aí fica difícil. Quando a gente transfere isso para o futebol ou para qualquer outra atividade, fica difícil. O cara vai ter um nível de fadiga altíssimo, né? E o cara vai estar normal, vai estar brincando, né? Então, assim, realmente a FIFA até proibiu lá, rolou uma briga em relação a isso, não sei se você viu isso. Não cheguei a ver. Proibiu jogos acima de 2.800, se eu não me engano. Isso gerou um maior estresse neles lá, só que, uma coisa que, né, a altitude ela realmente tem um impacto muito grande para nós, né? Você falou uma coisa que, assim, eu fico imaginando como simular. Na verdade, eu fico pensando como treinar, né? Hoje alguns clubes já têm aquela máquina, né, de fazer a hipóxia com a máscara. Sim. O Flamengo, quando foi, tinha... Flamengo não sei se ele comprou, se ele alugou, né? O Flamengo tem. Isso simula. Ok, mas não vai ser, né? Não dá, até porque a pessoa não vai ficar 3 dias ali correndo naquela máquina para poder realmente fazer uma adaptação à hipóxia. Aquilo ali, ele vai acostumar, muito mal acostumado o corpo dele à condição. Aí quando a gente começa a conversar sobre isso, eu fico pensando, né? Porque, o organismo nessa parte metabólica, ele é muito inteligente. E acontece o que acontece no frio, né? Ele vai seletivar quem vai receber o oxigênio. Se o cara ficar sofrendo muito ali, cara... Vou dar um exemplo idiota, né? O cara vai... Geralmente quem paga o preço é a extremidade, né? Aí o cara tá sem oxigênio, vai jogar futebol, dá baixa de oxigênio para membro inferior, parte baixa, ele tá enrolado. Não tem percepção, não vai ter precisão. Sim. Ou seja, isso modifica uma série de fatores. Que eu nunca tinha pensado dessa forma. Legal, esse bate-papo já leva a essa concepção. Interessante, cara, interessante. E aí, o que você pretende agora mais, cara, de avançar em relação a isso aí? Quais são os seus planos? Cara, dentro do montanhismo, agora de início eu quero... A gente aqui no Brasil tem muita coisa para fazer, né? A gente está num dos melhores países do mundo. Lógico que a gente não tem grandes montanhas de altitude, não temos montanha com neve, mas a gente tem muito lugar bacana também para ir. E agora, né, ano que vem eu vou estar um pouco preso, vou ter que ficar um pouco ausente dessa questão das trilhas provavelmente, porque eu vou servir na Marinha, né? Mas logo que eu puder voltar, eu pretendo primeiro zerar pelo menos as 20 montanhas mais altas aqui do Brasil. Eu já fiz algumas, mas eu quero fazer o Pico da Neblina, que hoje é mais fácil você fazer o Everest do que o Pico da Neblina, sabia? É mesmo? Por causa de toda a questão burocrática e de logística, hoje é muito mais fácil ir para o Everest do que para o Pico da Neblina. O Pico da Neblina você tem que pegar vários dias de canoa, né, de voadeira, rio acima, ficar nas comunidades, entrar vários dias dentro, e a gente está falando da floresta amazônica, né? Então você tem que ficar vários dias lá dentro para conseguir fazer um cume que o nome já diz, Pico da Neblina. Então você vai chegar lá em cima e 99,9% de chance de você não ver nada, não ser neblina. Então é uma montanha muito difícil de fazer hoje. Você precisa de permissão, se eu não me engano, das Forças Armadas para poder fazer. Tem toda uma burocracia. E ficou fechada a trilha por muitos anos. Eu acho que reabriu, deve ter 3 anos por aí. E eles reabriram a trilha exatamente para poder dar uma opção de trabalho para as comunidades locais. Entendi. Para poder incentivar essa questão, né? A gente já sabe que isso nunca acontece de fato, né? Não são de fato os locais que acabam tendo o controle das grandes expedições, né? Mas a intenção da criação foi essa. Mas eu quero zerar essas montanhas do Brasil, quero fazer o Neblina, quero fazer o Alto Caparaó, que ainda não fui até hoje, o Pico da Bandeira. Tenho que fazer a Pedra da Mina, que é a mais alta aqui da nossa região, que eu ainda também não tive a oportunidade, eu priorizei outras, né? Quando eu decidi que eu ia para a Bolívia, eu fiz a preparação física para ir, foi assim que eu fiz as principais aqui,
mas ainda tem muita coisa para fazer. Não Isso tem é como legal. fazer tudo. Isso é legal porque o cara já fica pensando, né, em condições longínquas e caras, né? E às vezes a gente tem ao nosso redor aqui uma região. Eu sei que a região aqui da Itatiaia, Resende, é uma região ali, Aqui nós estamos Mauá, essa região toda é muito, muito rica dessas áreas, né? E é legal pra galera começar a pensar em fazer isso aí. Para terminar, eu vou falar uma coisa legal que você falou aí agora que eu não sabia, você não tinha me contado que você ia pra Marinha, né? Eu estive na aeronáutica essa semana e como esses assuntos mexem com a nossa cabeça, né? E eu vi o cara palestrando sobre caça, sobre altitude, sofrendo força G, sofrendo esse impacto da pressão. E aí a gente conversou, foi em outra situação falando de rally, e agora a gente vai falar de mergulho, né? Porque vai para a Marinha falar de submarino, essa coisa toda. São condições fisiológicas que são complexas, né, cara? E como a gente consegue, enquanto ser humano, ser adaptável. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque as pessoas, às vezes, elas querem treinar coisas muito simples, né, cara? E a gente tem uma diversidade de possibilidades para você ofertar para o ser humano se adaptar de fato, né? E para ele ter benefícios fisiológicos em relação a isso. E às vezes o cara só quer pensar na musculação, sabe? Só quer pensar numa coisa. Tanta coisa legal para se pensar e se experimentar. E o cara fica num déficit de estímulo, né? Sim. Mas enfim, cara, pô, sucesso. Curto muito essa parte militar, eu acho muito legal, acho muito importante. E acho que para você vai ser um aprendizado tremendo. Sim. O padrinho do meu compadre também teve que passar por isso aí, falou que não se arrepende de nada, que foi uma experiência fantástica e eu fico feliz de você estar seguindo esse caminho aí. Meu irmão, obrigado, cara. Pô, foi legal pra caramba. Gente, só pra vocês entenderem, o Dudu tá saindo de plantão. Porra, você veio aqui cansado, tá indo agora para um congresso do que ele curte pra caramba, já veio com a propaganda do negócio, e aquele que é membro lá, tá indo para outro estado, vai ter uma viagem longa, e são essas coisas que eu acho que fortalecem os laços, fortalecem a amizade. Obrigado por você estar aqui, compartilhando um pouco disso aí, tão jovem, já com tanta experiência, que talvez pessoas que estão há 20 anos na medicina nunca tiveram, né? Pô, tomara que você siga esse caminho aí firme, cara. Fico feliz pra caramba. Fica à vontade para se despedir da galera aí. Eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade. É uma honra estar aqui com você. E ainda mais para falar de um tema que assim, vou falar que é meu queridinho, né? Quando começa, não para. E é isso aí, cara. O tema não só a medicina de montanha, mas a medicina de áreas remotas em si é um tema muito defasado. As faculdades, nenhuma faculdade, né? Só grade tradicional, assim, são pouquíssimas no Brasil que falam do tema. E nós da ABIMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esporte de Aventura, a gente busca afirmar muito a importância desses temas, porque, cara, quando a gente fala de áreas remotas, a pessoa pensa no Everest, mas não é bem o Everest. A gente fala de qualquer local com 1 hora de distância do serviço hospitalar mais próximo é considerado uma área remota. Então, a gente tem que ter o treinamento adequado para isso. Né? Muda todos esses protocolos, tudo que pode acontecer. Então, quem quiser saber mais a respeito de medicina de áreas remotas, segue a ABIMAR lá no Instagram. A gente tem também aqui, ó, que eu trouxe para vocês verem, um livro, que é a única literatura que a gente tem hoje no Brasil, que fala a respeito de medicina de áreas remotas, da Juliana e do Sacha. Quem quiser saber melhor sobre isso tudo que a gente conversou aqui hoje e qualquer outro tema, também vai ser muito feliz lendo isso daqui. E é isso aí. Qualquer coisa, só chamar a gente também. Se quiser falar mais de ABIMAR, de medicina de montanha, estamos aí. Valeu, meu querido. Gente, fiquem com Deus, até o próximo, aproveitem, cada dia uma novidade. Beijão.